A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos aí. Eu sou o presbítero Hugo Lolli. Estou passando aqui só para deixar uma mensagem para você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que gosta de servir a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Nós temos que servir ao Senhor. Como servir ao Senhor? Anunciando o seu evangelho e a sua palavra a todas as pessoas, criaturas que vivem em nosso redor, né? A palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías capítulo 55, verso de número 6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que significa esta palavra? Nós temos a oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo, né? Por quê? O profeta Isaías fala que buscai ao Senhor, e nós temos oportunidades ímpares na nossa vida atualmente, pleno século XXI, de buscar ao Senhor. Não somente na igreja, mas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro do ônibus, em todos os lugares onde nós podemos andar, nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não querem, não demonstram interesse, não se esforçam em buscar ao Senhor. Por quê? Por conta das preocupações da vida, por conta dos problemas da vida, das lutas, das dificuldades, das provações que nós enfrentamos diariamente. Não é verdade? E o que eu quero dizer com essa palavra, né? Eu gostaria de deixar essa palavra para aquelas pessoas que nos conhecem, que sabem quem nós somos, nos conhecem há muito tempo, e aquelas pessoas que não nos conhecem também, que estão aí chegando agora. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Não estou aqui para julgar ninguém, para falar de ninguém, só estou aqui para deixar uma instrução. Por quê? Porque eu trabalho na nossa igreja. Meu trabalho lá tem sido um trabalho abençoado na questão de multimídia da igreja, né? Quem trabalha com multimídia da igreja sabe como é difícil. Às vezes não temos apoio, na maioria das vezes, né? Quem trabalha nessa área não tem apoio, e é muito difícil. Na maioria das igrejas, a pessoa que começa a trabalhar com mídia, tirar foto, que nem eu comecei tirando foto, né? Comecei lá na igreja tirando foto, colocando no Facebook na época. Eu acho que não tinha nem página ainda, divulgava no meu mesmo, né? E aí eu colocava lá foto da igreja, tudo divulgando foto. E daqui um pouco comecei a fazer, gravar vídeo. Na época da pandemia, acho que foi em 2018, se eu não me engano, 2019. Acho que foi isso, 2018, 2019, eu só tirando foto, tirando foto, né? E colocava lá no Instagram da igreja, divulgando, né? A gente fazia muita fotografia, né, da igreja. E foi na época em que teve que aumentar o templo, porque não estava cabendo mais de irmãos, e graças a Deus a obra cresceu bastante. A igreja foi aumentada 3 vezes, né, da glória de Deus. E aí o que aconteceu? Aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente teve que fechar as portas da igreja. E aí o pastor: e agora? O que nós vamos fazer? E aí eu cheguei no pastor e falei: pastor, a gente pode, já que é porta, para não parar os cultos, né? Para não parar os cultos, e para a gente poder continuar fazendo a obra de Deus, a gente pode fazer transmissões ao vivo. Já era um desejo do meu coração há muito tempo, só que não tinha oportunidade na época. E a gente também não tinha lá essas condições, né, de comprar um tripé, não tinha essas coisas, ainda estava iniciando aqui ainda, né? E aí
vamos fazer a transmissão. No começo foi bem difícil, porque a internet que eu tinha não era boa, não tinha internet na igreja também, e, e meu celular também era horrível, né? Misericórdia, era ruim demais o celular. Mas graças a Deus, Deus foi abençoando, né? E no decorrer da pandemia, foi 2 anos de pandemia, a igreja fechada, né? E, e aí nós ficamos fazendo as transmissões. Tem lá no Facebook, lá da nossa igreja, na página. E aí nós ficamos lá, acho que mais de um ano fazendo transmissões. Só eu, o pastor, a pastora e o pregador ou o cantor que ia lá cantar num dia. Só. Pouquíssimas pessoas iam. Até que foi liberado, deixou mais flexível. Aí alguns irmãos começaram a voltar. Começou a equipe de louvor, alguns irmãos. E Deus foi abençoando. E nós chegamos num ponto que eu falei, agora eu acho que está na hora da gente migrar para o YouTube, né? Porque muita gente não tem o Facebook, não tem conta no Instagram, e ficava complicado de colocar vídeos lá e as pessoas não ter como entrar para acompanhar as transmissões dos cultos, né? Então nós criamos aí o canal da igreja no Facebook, no Instagram, no Face e no YouTube, né? Mas ainda não tivemos ainda possibilidade, né, de fazer a transmissão simultânea nos três, né? Por quê? Porque a nossa igreja está em construção, nós estamos tentando aí ampliar o templo, né? Se for permissão de Deus, Deus abençoando, nós estaremos aí ampliando para as laterais, né? A obra já está bem andada, né? Falta só a parte do primeiro andar, né? Para levantar as paredes e cobrir, para poder a gente derrubar aqui tá dentro e fazer o piso e terminar a obra. Então tem bastante coisa para ser feita. Inclusive eu gostaria, se Deus tocar no seu coração através desse vídeo, e você tiver condições de abençoar a igreja do Senhor, né? Você pode estar aí fazendo a sua doação através do Pix da nossa congregação, tá bom? Você pode nos procurar aí, deixar seu comentário, tá bom? Que nós estaremos aí respondendo, entrando em contato. Vou deixar meu telefone aqui, os irmãos podem entrar em contato conosco, tá bom? Então o que acontece? O que eu queria, assim, para a gente poder abençoar a obra de Deus, né? Muitas vezes nós ficamos observando e o testemunho de alguns cristãos às vezes nem parece o testemunho de um verdadeiro crente, né? Por quê? Porque as atitudes das pessoas estão muito ligadas à convivência com pessoas do mundo, né? E na maioria das vezes as pessoas não gostam de estar no meio da igreja, atuando, trabalhando, fazendo alguma coisa na casa de Deus. Por quê? Tem medo de se comprometer com a obra de Deus, né? Então, irmãos, eu vejo assim, se eu tenho medo de me comprometer na obra de Deus, medo de me disponibilizar, medo de servir na igreja fazendo alguma coisa, medo de estar atuando lá na igreja, eu vejo que a pessoa não está transformada, não está mudada pela palavra de Deus, né? Talvez o motivo dela estar lá seja um medo de alguma coisa lá fora acontecer, de alguma opressão, algo desse tipo, né? Porque eu sei que é difícil, nem todas as pessoas têm a bagagem que nós temos, nossos pastores têm, nossos líderes dos departamentos têm. Porque é muito difícil você carregar uma igreja nas suas costas sozinho, né?
um exemplo. Nosso pastor é um pastor abençoado, né? Um pastor que trabalha na obra de Deus com afinco e desejo de fazer a obra de Deus. Mas o que acontece? Nós, como igreja, né? Eu vejo assim, no meu pensamento, eu, como igreja, eu tenho a obrigação, o dever de ajudar o meu pastor. É verdade, eu tenho o dever de ajudar o meu pastor. Por quê? Se eu não ajudar o meu pastor na obra de Deus, quem vai ajudar ele? Se eu sou membro de uma igreja, né? Isso vale para não só para a minha igreja, mas para todas as igrejas, né? Se você faz parte de uma igreja, né, você tem que ter na sua cabeça, no seu cérebro, em mente, o pensamento de que eu e você precisamos estar ajudando o nosso pastor. Porque a obra de Deus ele não vai fazer sozinho, irmão. Nenhum pastor faz a obra de Deus sozinho. Porque ele depende da igreja. Ele depende dos obreiros, ele depende dos departamentos, dos jovens, dos varões, das irmãs, de todos, para poder construir uma igreja. Para poder evoluir o ministério. Eu digo isso não materialmente, irmãos. Eu falo assim espiritualmente, alcançando vidas, anunciando o evangelho, pregando a palavra. Por quê? A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É a palavra de Deus que fala. Então, assim, se nós não anunciarmos a palavra de Deus junto com nossos pastores, nossos líderes, né, fica difícil. Porque nós estamos vivendo em um tempo que a igreja está sendo perseguida. Pastores estão sendo presos por pregar contra o pecado. Por denunciar o pecado, estão sendo presos. Nós estamos vivendo aquele tempo que Paulo viveu. Paulo foi preso porque anunciava o nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo do mesmo jeito que os profetas do Senhor Jesus foram presos, sofreram, foram julgados de uma maneira hostil. Nós temos aí provas, testemunhas, pessoas que vivenciaram isso em suas vidas. Então, assim, por anunciar o evangelho. Então, meus irmãos, nós temos que continuar perseverando no Senhor. A igreja não é do pastor, a igreja não é do obreiro que está lá no altar, a igreja não é do obreiro que está lá na portaria, não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja de Jesus Cristo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, é necessário que nós venhamos mudar a nossa mentalidade, né, como cristãos, de dizer: eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado, porque eu fiz isso, trabalhei 1 milhão de coisas eu fiz hoje. Então, não pense assim, meu irmão, você está pensando errado, tá bom? Volte-se para a palavra de Deus, tá? Vou pegar aqui para você, aqui, EBD, meu irmão. Isso aqui é muito importante, né? A escola dominical, a revistinha da escola dominical. Participe, se você tem a oportunidade de participar da escola dominical, meu irmão, participe, porque isso aqui é uma bênção nas nossas vidas, né? Tem palavras transformadoras nas nossas vidas, que podem mudar a nossa história e nos direcionam para o caminho da palavra de Deus, certo? O caminho certo. Então, o que acontece? O vídeo está até longo agora, né? Mas o que eu queria dizer para você que está me ouvindo agora, que é multimídia da sua igreja, que trabalha no som, você é sonoplasta, você faz filmagem, transmissão na sua igreja, o que acontece? É difícil o nosso trabalho, não é verdade? Às vezes você é jogado de lado porque as pessoas não reconhecem o seu trabalho, mas tenha certeza de que Deus está usando você, ministrando através do seu trabalho ali, da sua vida, na vida de outras pessoas.
porque você está transmitindo ali o culto, né, a palavra de Deus, o louvor, as orações, para as pessoas que estão em casa. E às vezes a pessoa que está lá na casa dela está sofrendo depressão, está sofrendo perseguição, está sofrendo alguma coisa desse tipo. Está sendo confrontada pelo inimigo. E não vê nenhuma maneira de sair daquela situação. E aí você que trabalha na multimídia é o instrumento que Deus colocou aí na sua igreja para poder fazer esse trabalho de evangelização. O multimídia da igreja, ele é um evangelista do Senhor. Ele está trazendo ali uma mensagem, anunciando, fazendo um evangelismo virtual. Nem que seja virtual, mas está trazendo um evangelismo. É mais importante você levar a palavra de Deus para uma pessoa aqui do que você não falar nada para ninguém. Do que você está dentro da sua casa calado. Eu sei que muitas pessoas vão criticar e falar, mas você só gosta de redes sociais, não sei o quê. Irmãos, nós temos um trabalho de evangelismo. Nossa igreja tem equipe de missão que faz evangelismo, que trabalha, que busca almas na rua. Mas a internet é uma extensão desse trabalho que precisa ser feito pelas igrejas, né? E eu queria deixar bem claro que igreja, né, a visão do século XXI, ela é bem distorcida, mas a igreja, ela é o lugar de acolhimento para as vidas, para as pessoas. A igreja é um lugar de ensinar a palavra de Deus. A igreja não é um supermercado, não é um shopping para você fazer compras, nada disso, meu irmão. A igreja não é uma empresa, né? Por mais que tenha um CNPJ, a igreja não deve ser considerada como uma empresa, né? Porque a igreja é um lugar de nós servirmos a Deus, onde nós vamos lá buscar o conforto, ouvir uma palavra que pode mudar a nossa vida, abençoar a nossa casa. Então, assim, a minha visão é essa, né? Cada um pensa da maneira que quiser, né? Eu vejo a igreja, o templo é a casa de adoração ao Senhor. É o lugar feito para nós adorarmos ao Senhor em comunhão com a igreja e com nossos irmãos. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Porque eu não gosto, irmãos, eu sou contra, mas, tipo assim, não gosto de ficar pedindo dinheiro na igreja, pedição de dinheiro, de oferta, não gosto de fazer isso de jeito nenhum. Mas o que acontece? A palavra do Senhor, ela vai falar no livro de Abacuque, capítulo 3, Malaquias, estou com Abacuque na cabeça, ó, o tema da nossa festa. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu vou abrir aqui para você. Nós temos de trazer nossos dízimos, devolver nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro para a manutenção da obra da casa de Deus. Tá certo? Não é para enriquecer a igreja nem sustentar pastor. Porque o pastor, ele tem que ter o seu trabalho, né? Todo pastor tem que ter o seu emprego, o seu trabalho, né? Eu acho que isso é o certo. Cadê aqui? Malaquias, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 10. Malaquias 3:10 fala assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui, ó, o profeta Malaquias fala que usado por Deus, para que haja mantimento na minha casa. Para que é esse mantimento? É para alimentar as pessoas necessitadas, para abençoar as vidas que estão necessitadas de alguma coisa. Para isso que serve os dízimos e as ofertas. E depois, ele fala, e depois fazei prova de mim. Depois nós temos que fazer prova do Senhor. Eu sou dizimista e ofertante. Então eu tenho que fazer prova com Deus. Conversar com Deus em oração. Falar, Deus, eu sou dizimista na tua casa, Senhor. Abre a porta para mim, me ajuda, repreende o devorador na minha vida. E Deus vai abençoando a sua vida segundo a sua fé. Aí o próximo versículo.
Continuando. Depois fazer prova de mim. E diz o Senhor. Esse aqui, moço. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Né? Abrir a janela, no caso aqui, abrir as janelas do céu. Quer dizer que você está dentro da casa de Deus, você está do lado de dentro, né? Você está dentro do propósito de Deus, você está dentro das promessas de Deus. Então você tem o direito de pedir a Deus a tua bênção e tenha certeza de que Ele vai trazer aqui, segundo o versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias. Então, assim, a igreja é para isso, é para que haja mantimento na casa do Senhor, para abençoar as vidas que estão lá fora, né? E o que acontece? Eu gostaria de pedir a você que faz parte da igreja, pode ser qualquer igreja, eu não quero dizer só da nossa congregação ou titular a igreja nenhuma, assim, todas as congregações. Se você congrega na Assembleia de Deus, que nem eu, você congrega na Batista, em outra igreja, em outro ministério pentecostal, você ajude os irmãos da sua igreja na multimídia, né? Porque é fundamental a sua ajuda. Como você vai ajudar? Tem várias maneiras, mas eu quero citar uma delas, que é um fator que é muito importante, que eu vejo que não é fácil a igreja fazer isso sozinha, e ela precisa da ajuda dos membros para isso acontecer. A divulgação, o telemarketing, o marketing da igreja. Quem é o marketing da igreja? Não é o irmão, no caso, não é meu caso, que eu cuido lá da rede social da igreja. Não sou eu o marketing. O marketing da igreja é você, membro da sua igreja. Você é o marketing da sua igreja. Você é o espelho da sua igreja. Você, a pessoa que está passando lá na rua, está te vendo, você está dando exemplo, mostrando para ela que você é servo de Deus, serva de Deus. Então o que acontece? Faça o compartilhamento dos cultos. Por exemplo, tem lá uma transmissão, você está lá na igreja, pega o seu celular. Eu sei que todo mundo leva o celular para a igreja. Pega o seu celular lá, faz a filmagem, faz uma filmagem de stories lá, ó. Coloca lá no seu stories, marca a sua igreja, né? Marca a sua igreja lá. Dessa maneira você vai estar divulgando a sua igreja, né? Você vai estar ajudando o irmão aí do telemarketing da sua igreja aí a anunciar o evangelho, né? Então, assim, é dessa maneira que nós vamos ajudar os nossos irmãos da multimídia, compartilhando e curtindo aí, né, as fotos, os vídeos, porque não é só um vídeo, irmão, não é só um vídeo. Através de um vídeo de stories, através de um vídeo de Reels que está sendo colocado na internet, alguém está sendo abençoado, alguém está sendo liberto, alguém está sendo abençoado através desse vídeo. Então, eu peço a você que compartilhe os vídeos, tire fotos na igreja com você lá, tire fotos, faça vídeos, pequenos vídeos de 10, 15 segundos, 30, né? Faça pequenos vídeos, divulgue nas suas redes sociais a sua igreja. Porque, irmão, as pessoas precisam saber que você é crente, que você é cristão, servo do Senhor. Não, meu irmão, não é possível que você, cristão, tá lá compartilhando nas suas redes sociais um vídeo de um comediante lá que já tem 500 mil de seguidor, pessoas que estão colocando porcarias na internet. Os crentes de hoje em dia divulgam porcarias do mundo, mas não divulgam a palavra de Deus nas suas redes sociais. É a verdade, irmão. Tem que ser dita a verdade, porque temos que abrir a nossa mente, temos que abrir a mente das pessoas, dos cristãos, porque
vejo muito isso. O cristão coloca lá um monte de porcaria nas suas redes sociais, no Instagram, mas não divulga a sua igreja, não divulga a palavra de Deus de jeito nenhum. Então, meus irmãos, divulgue a sua igreja, anuncie o Evangelho de Deus através das suas redes sociais, né? Não vão falar que aparecer, não, irmão, você está divulgando a palavra de Deus. O importante é divulgar a palavra de Deus, anunciar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação, né? Então, meus irmãos, ajude aí o pessoal da multimídia, da sua igreja, né, a anunciar a palavra de Deus. Ajude aí a fazer esse trabalho, amém? Porque é bênção de Deus e você vai ser abençoado, tá bom? Continue firme na presença de Deus, tá certo? E Deus vai te abençoar grandemente. Já falei demais. Que Deus possa te abençoar e abrir os teus olhos. Se você ainda nunca ajudou em nada na sua igreja, procure alguma coisa para você fazer na casa de Deus. Se você está à toa em casa, sai dessa vida, sai do comodismo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que ninguém quer mais nem ajudar na limpeza da igreja. É muito difícil que as pessoas querem, irmão, para direito trabalhista e tal. Irmão, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? A gente tinha uns 15 anos, por aí 16. Eu e meu irmão, a gente já, irmão de criação, né? Nós já limpávamos a igreja por conta própria. Nós saímos de casa cedo, ia para oração, limpava a igreja. Ninguém tinha que estar pedindo, né, irmão? Isso não é obrigação nossa, vamos dizer assim, mas é um dever do cristão, irmão. É uma parte da nossa caminhada. São coisas que ficam na nossa história, ficam marcadas na nossa vida. Se você nunca limpou o chão da sua igreja, nunca lavou um banheiro na casa do Senhor, então, meu irmão, você não faz isso na sua casa. Se você não lava uma louça, não lava um banheiro, não limpa um chão na sua casa, então é difícil, né? Então, ajude a casa de Deus também, tá certo? Porque lá é o lugar que você vai lá, você usa o banheiro da igreja, você chega lá com os pés sujos no tempo de chuva, você lameia, suja a igreja todinha, mas também, meu irmão, assim como nós temos o direito de entrar na casa de Deus, sujar ela, bagunçar lá, você, assim, bagunçar de certo modo, de sujar a igreja, né? Nós também temos o direito de limpar. Então vamos ser educados na casa de Deus, né? Pegar o seu copo, colocar na lixeira, ajude a sua liderança, ajude o seu pastor, ajude aonde você congrega, ajude. A igreja do Senhor é você. Você faz parte do corpo de Cristo, né? Então, faça a sua parte. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, anuncie o Evangelho de verdade, pratique a palavra de Deus na sua vida e Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.